E aí, pessoal, continuando aqui a nossa conversa sobre força resultante, sobre vetores, bora analisar aqui o seguinte caso, certo? A gente tem uma garotinha segurando uma barra que está presa ao teto por uma corda. E aí, pessoal, em primeiro lugar, a gente sabe o seguinte, que esse conjunto, esse sistema, né, que é composto pela corda, pela barra e pela garotinha, a gente sabe que esse conjunto está em repouso, ok? Então a questão é, como é que deve ser a distribuição de forças aqui nesse conjunto para que ele permaneça em repouso? Ora, para que permaneça em repouso, a força resultante nesse conjunto tem que ser nula. Então, bora lá, vamos por partes. Como é que a gente vai representar as forças aqui, né, nesse problema? Em primeiro lugar, pessoal, olhem para a meninazinha. Ela possui massa. Se ela possui massa, então ela está sendo atraída pelo planeta Terra, certo? Então, como é que a gente representa essa força? A gente representa aqui sobre a garotinha apontando para baixo. Essa atração, a Terra puxando a garotinha para baixo, é a força-peso. Esse é o peso da garotinha, certo? E aí, pessoal, eu vou dizer que ela tem um peso de 300 newtons. Ora, por que 300 newtons, professor? Assim, esse valor, né, o peso, calcular o peso de alguma coisa, a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Enfim, em primeiro lugar, bora considerar que ela tem um peso de 300 newtons. Então, pessoal, a primeira força que a gente já representou nesse conjunto. Qual a próxima força que a gente vai representar? Ah, professor, já sei, vai ser o peso da barra. Então, pessoal, é o seguinte, essa barra é tão maneirinha que a gente vai desprezar a massa dela e então a gente vai desconsiderar o peso dela. A gente nem vai desenhar isso, não. Mas olha só uma outra força que é relevante, sim. A meninazinha está sendo puxada para baixo, né, pela Terra. A atração gravitacional, o peso dela. E aí ela vai puxar a barra e a barra vai tracionar essa corda aqui, vai estirar essa corda. Então vai existir uma força naquela corda. E essas forças sobre cordas, sobre cabos, recebem um nome especial, pessoal. Recebe o nome de tensão. E a tensão, como é que vai ter que ser a força aqui para que equilibre a força aqui de baixo? Ora, vai ser uma força para cima, a força sobre a corda, a tensão sobre ela vai ser uma força apontando para cima, e que vai ter um valor também de 300 newtons. Ora, então qual é a resultante aqui nesse caso? 300 para cima e 300 para baixo, forças apontando em direções opostas, então se anulam, se subtraem. 300 menos 300, logo a força resultante aqui é nulo, ok? E aqui no segundo caso, agora a garotinha está pendurada para uma barra que está presa por 3 cordas. Como é que vai ser a tensão em cada corda? A primeira força a gente já sabe, a gente já desenhou, né, que é o peso da garotinha, apontando para baixo, 300 newtons. Pessoal, como é que vai ser a força aqui em cima para que somado dê 300 newtons apontando para cima, já que esse sistema tem que estar em repouso, né? Ora, acertou quem disse. Eu vou até desenhar aqui outro vetor. A força vai se distribuir aqui em cima igualmente. A gente vai ter, então, uma tensão de... Então, a gente vai ter uma tensão de 100 newtons aqui, uma tensão de 100 newtons aqui, e uma tensão de 100 newtons na outra corda. De forma que a força apontando para cima está dando quanto? 100 mais 100 mais 100, 300, e para baixo, 300. 300 apontando para cima, com 300 apontando para baixo, subtrai e dá 0. Então é assim que fica essa segunda situação. Ok? E nesse outro caso, como é que vai ser a tensão em cada corda? Ah, professor, fácil. Se naquele segundo caso a força se dividiu igualmente 3 vezes, aqui então ela só vai se dividir igualmente 2 vezes. Exatamente. Então nós vamos fazer aqui uma tensão neste lado esquerdo e uma tensão no lado direito com valor de 150 newtons aqui na esquerda e 150 newtons na direita, ok? E nessa última situação, agora a gente tem uma polia aqui mudando a direção da corda. Como é que vai ser a tensão em cada um desses lados aqui da corda? Ora, pessoal, a polia ela só faz a corda mudar de direção, ela não vai mudar a tensão em cada uma dessas cordas. Então isso aqui vai acabar ficando parecido, igualzinho ao caso anterior,
Nós temos 150 N aqui no lado esquerdo e 150 N no lado direito, ok? 150 N aqui, 150 N aqui, resultando 300 para cima e 300 para baixo, 300 menos 300, então, mais uma vez, força resultante zero, nula, ok? E, pessoal, todas essas situações aqui, onde a força resultante dá zero, dá nulo, quer dizer que estamos em uma situação de equilíbrio, certo? Então, chegamos aqui ao nosso terceiro tópico, a condição de equilíbrio. O que podemos afirmar sobre o movimento de um corpo se a força resultante sobre ele for zero? Ora, pessoal, o equilíbrio mecânico o que é? É quando a força resultante sobre alguma coisa é nula. Quando a força resultante sobre essa coisa é nula, dizemos que ela está em equilíbrio mecânico, certo? A gente pode estar falando de alguma coisa, de um objeto, né, de um corpo, ou então a gente pode estar falando de um conjunto, que nem no caso lá daquela garotinha, né? Era o conjunto composto por ela, pela barra e pela corda. Aquele conjunto ali todinho estava em equilíbrio. Então, pessoal, agora eu desliguei minha câmera para que vocês consigam enxergar tudo que eu vou escrever aqui, certo? Bora considerar aqui o seguinte exemplo sobre equilíbrio mecânico, certo? Vejamos só, temos um andaime preso aqui por uma corda na esquerda e uma corda na direita, certo? Sustentando o andaime. E aí nós temos dois trabalhadores aqui sobre o andaime. Temos o Ned aqui na esquerda, que ele tem um peso de 500 newtons, e temos o Bob aqui à direita, que ele tem um peso de 400 newtons. E pessoal, o andaime agora ele é bem massivo, diferente lá da barra daquela garotinha, a gente tem que levar em consideração o peso dele. E aqui eu já estou te dando o peso 400 newtons. E pessoal, eu não escrevi aqui, mas eu coloco agora um outro dado. A tensão aqui do lado da direita, nessa corda aqui, na direita não, na esquerda, vale 800 newtons, ok? Aí, pergunta, gente, quanto é que vai ser a tensão desse lado aqui, do lado direito? Eu vou até colocar um X ao invés da interrogação, certo? E aí, quanto é que vale a tensão nesse lado aqui da corda? Você poderia pensar, professor, então bora lá. Nós temos para baixo um total de 500 mais 400 mais 400, 1.300 para baixo. Então, para cima, a gente tem que ter uma soma que dê 1.300 também. 1.300 para cima, elimina 1.300 para baixo e temos equilíbrio. Pronto, exatamente, a sua ideia está correta. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ora, eu vou fazer o seguinte, primeiro as forças para cima. Nós temos 800 para cima, mais esse x aqui, a gente não sabe, né, quanto é essa tensão, é igual a força para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo aqui, né? Então, embaixo a gente tem 500 mais 400 mais 400, ok? Não deu para escrever tudo aqui, eu escrevo aqui embaixo. Continuando, 800 mais x, repete, 800 mais x é igual a 500 mais 400, 1.300. Ora, eu quero isolar o x, então passa o 800 para o outro lado. Então temos 1.300 menos 800. Logo, pessoal, a força aqui na corda da direita, a tensão lá, vai ser 1.300 menos 800, 500. A gente está falando de força, então 500 newtons, ok? E aí, pessoal, é assim que a gente encontra, então, a tensão em uma das cordas, usando essa ideia de equilíbrio, ok? A ideia de que a força resultante vai ser nula. A quantidade para cima tem que ser igual à quantidade da força para baixo. E aí eu coloco até aqui, ó, a condição de equilíbrio mecânico. A soma das forças tem que dar zero. E a consequência disso, pessoal, quando a força resultante é zero, é que o andaime, eu coloquei o andaime, na verdade é um conjunto todo, o andaime mais os dois trabalhadores, todos eles estão em repouso, ok? Então, pessoal, continuando aqui, pessoal, não estranha a iluminação, certo? É porque já ficou de noite. Pessoal, bora considerar aqui o próximo exemplo, certo? Temos aqui novamente um andaime, preso dos dois lados aqui por uma corda, certo? Na esquerda e na direita. E aí há uma tensão de 500 newtons aqui sobre a corda da esquerda nesse andaime. Por quê, né? Além dela sustentar o próprio peso, ela também vai sustentar o peso do Ned, ok? E o Ned, como vocês sabem, pesa uns 500 newtons. Mas enfim, não vai ter importância aqui nesse caso agora. A questão é o seguinte.
Nós sabemos a leitura aqui da tensão na corda da esquerda. E, gente, sabendo que o sistema está em equilíbrio e o NED está aqui no meio do andaime, qual será a tensão aqui do lado da direita? Será que as duas tensões vão ser iguais? Então, acertou quem disse sim. Neste caso aqui, as tensões estão bem distribuídas, certo? Então, desse outro lado aqui da corda, também vai existir uma tensão e ela vai valer também 500 newtons, ok? Mas, será que é sempre assim? Será que a tensão nas duas cordas vão ser sempre iguais, né? Bora ver esse próximo caso aqui, ó. Mais uma vez, o NED agora andou lá para o canto direito, né, do andaime. Olha só quanto é que vai estar marcando aqui de tensão na corda da esquerda, certo? Professor, como assim marcando tensão? É porque existe um aparelhinho chamado dinamômetro, aí a gente pode colocar ele aqui para saber exatamente quanto é a força que está sendo exercida ali na corda, né? Então, a tensão aqui na corda da esquerda está 170 newtons agora, pessoal, olha só. Como o NED foi se aproximando para a direita, então há um peso maior aqui do lado direito do andaime, logo essa corda aqui é que a gente espera que esteja mais tracionada, né? Exista mais tensão sobre ela. E realmente é desse jeito. Mas, pessoal, e aí, como é que eu faço para encontrar o valor da tensão aqui do outro lado? Ora, se aqui na primeira situação nós vimos que as forças para cima, né, estavam combinando 500 mais 500, 1000 newtons para cima, aqui o andaime não mudou. O NED também não mudou de massa. Então, pessoal, para cima, as cordas também vão ter que ter um total de 1000 newtons, assim como nesse primeiro caso. Mas só que agora estão distribuídos de modos diferentes. Aqui no lado esquerdo 170 e aqui no lado direito agora vai ser quanto? Então, fazendo as contas, né, 1000 menos 170, 830 newtons. E no último caso, pessoal, agora olha só onde é que o NED está. Ele é muito radical e resolveu ficar lá na extremidade direita do andaime, certo? E olha só o que isso acabou provocando. No lado esquerdo, a tensão agora ó, é de 0 newtons. A corda da esquerda não tá tracionada de maneira nenhuma, não há uma tensão sobre ela. Então, pessoal, quanto é que vai ser a tensão aqui na corda da direita? Ora, agora ela vai estar sustentando todos os 1000 newtons, né, para cima, ok? Ok, mas será que a gente já falou tudo o que tinha para falar sobre equilíbrio? Então, eu falei até agora que em uma situação onde a resultante das forças, né, está dando zero, é uma resultante nula, então aquele corpo, então conjunto de corpos, ele está em repouso, né? É uma consequência do equilíbrio. Mas, pessoal, será que o equilíbrio só quer dizer que algo está em repouso? Então, olha só essa seguinte situação aqui. Uma bola de boliche rolando em direção aos pinos, pode chegar um momento que ela esteja se movendo em linha reta, sempre a mesma velocidade, gente. Ela não muda a velocidade dela, certo? Então, uma bola rolando com rapidez constante. Esse tipo de situação, pessoal, é uma outra situação de equilíbrio. É um equilíbrio também. Então, olhem só, resumindo então. Equilíbrio mecânico, existem dois. Existe aquele no qual um corpo possa estar em repouso, foram os casos que a gente viu até agora. E o próximo caso aqui é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Retilíneo porque ele está em linha reta e uniforme porque a velocidade dele não muda, é uniforme, ok? Então, existem esses dois tipos de equilíbrio. A gente chama também esse equilíbrio aqui de equilíbrio estático, né? Quando o corpo está em repouso. E esse equilíbrio aqui, quando o corpo está em movimento em linha reta, velocidade constante, a gente também chama de equilíbrio dinâmico, certo? Só uma questão aqui, porque alguns livros trazem esses nomes, ok? E aí você pode perguntar, né? Professor, como podemos testar se algo está em equilíbrio? Então, pense um pouco, dê um pause no vídeo e pense um pouco. Como você pode testar que um corpo está em equilíbrio? Ok? Então, bora lá, resposta. Pessoal, você observa aquele corpo. Se ele estiver em repouso, então ele já está em equilíbrio. Ou então, se ele estiver se movendo em linha reta, a uma velocidade constante, também está em equilíbrio. Ok? Então, existem esses dois tipos de equilíbrio. Simples assim. E um último detalhe muito importante é o seguinte. É da primeira lei de Newton que um objeto sob a influência de única força jamais pode estar em equilíbrio. Ora, se existe só uma força sobre aquele objeto, logo não há como acontecer uma combinação de forças para que a resultante seja nula, certo?
A gente só tem uma combinação de forças quando existir mais de uma força sobre o corpo, ok? Então, pessoal, vejam o seguinte caso aqui. A garotinha empurrando a caixa para a direita, né? Ela está aplicando a força de 75 newtons. Mas olha só o que é observado a partir desse momento. O caixote ele está escorregando com uma velocidade constante. Ele está em linha reta a uma velocidade constante. Pessoal, linha reta em uma velocidade constante é uma situação de, isso mesmo, equilíbrio. Então, tem como existir apenas só uma força sobre essa caixa? Não. Ele tem que haver uma combinação de forças para que a resultante sobre ela seja nula. Então, pessoal, se a gente tem 75 para a direita, onde vai estar a outra força sobre a caixa? Quanto é que ela vai valer? Ora, vai existir uma outra força sobre a caixa também, e apontando agora para a esquerda, uma força de 75 newtons. Mas quem foi que exerceu essa força? Pessoal, quem exerce essa força é o chão, a gente chama de força de atrito. Quando o objeto é arrastado pelo chão, existe aquela resistência ao movimento dele. É o atrito, então. Então, 75 aplicado pela garota, 75 da força de atrito, cada um apontando em direção diferente, se anulam. Então, temos uma situação de equilíbrio, a força resultante foi nula, ok? E aí o caixote vai permanecer em MRU. Beleza? E, pessoal, para encerrar agora, vamos praticar, né? Só apenas um exercício de classe, ok? Já que a gente já resolveu vários exemplos. Um avião a jato voa com a mesma rapidez numa reta horizontal e retilínea. Olha só, ele está se movendo em linha reta, né? E há uma mesma rapidez. Então, ele está em MRU. Em outras palavras, durante o voo, o que é que a gente conclui, né? O avião se encontra em equilíbrio. Duas forças horizontais agem sobre ele. Uma é o empuxo dos motores a jato que empurra o avião para frente. Então, galera, eu vou logo adiantar aqui e desenhar essa força sobre ele. Existe uma força sobre o avião apontando para frente. Essa força aqui, quem aplicou sobre ele foi o motor do próprio avião. E a outra força, né, é a força de resistência do ar, que atua no sentido oposto. Pessoal, quando o avião está se movendo, o ar ele exerce uma resistência ao movimento do avião. É uma força que está sendo exercida no sentido contrário ao movimento do avião. Ok? Pronto, desenhei as duas forças. Pergunta: qual delas é maior? Qual dessas forças é a maior? A força de resistência do ar ou a força do motor do avião sobre o avião? Pessoal, um detalhe importante está aqui, ó. O avião está em equilíbrio. Galera, as forças têm que se combinar e dar uma resultante nula. Então, as forças têm que ser iguais. Como assim, Renan? Igual? Ora, se aqui for 100 newtons, por exemplo, para cá tem que ser 100 newtons também. De modo que quando você fizer a soma das forças, você vai ter esse 100 newtons aqui para a direita. Como aqui para a direita eu estou dizendo que é positivo, então para a esquerda a gente pode dizer que é negativo. Então, tem essa primeira força aqui da direita, menos a força da esquerda. Galera, forças em sentidos opostos, né? Elas se cancelam, se subtraem. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar a minha tela da frente para vocês enxergarem a conta. Ok? Agora já dá para enxergar direitinho, né? Então, ó, a soma das forças vai dar 0. Então a gente tem uma situação de equilíbrio, ok? Então, pessoal, finalmente terminamos a nossa aula, certo? Deu tudo certo, graças a Deus. E, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Quaisquer dúvidas, coloquem aí nos comentários, falem comigo, certo? Que aí eu pretendo te ajudar logo, logo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até mais, a gente se vê por aí e um grande abraço. Valeu!